Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos os professores voluntários da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Paula Poloni e também o Gustavo Massen. Sejam muito bem-vindos. Olá, Danilo, Gustavo, aos ouvintes, que tenhamos um ótimo diálogo. Olá, pessoal. Bem-vindos e vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre o filme francês lançado em 2011 chamado Intocáveis. Naturalmente não vamos esgotar o tema, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas, longe disso. Vamos conversar, ouvir, refletir e que possamos, cada um de nós, extrair aquilo que seja útil, prático e vivencial. É um filme belíssimo que trata da amizade de duas pessoas bastante especiais, que têm uma história de vida muito bonita, muito profunda e que pode, sem sombra de dúvidas, ensinar a todos com essa experiência de amor, de harmonia, de superação de provas e de muitas outras experiências também que vamos relatar aqui. Não vamos abordar o filme do ponto de vista técnico ou cênico, mas sim do ponto de vista humano, da história de vida e da experiência que a gente pode trazer para a nossa própria vida também, de alguma forma. Naturalmente haverá spoilers. Dito isso, gostaria que a Paula fizesse uma breve sinopse da história que nos trará esse filme. Então, Danilo, a gente tem aqui dois personagens essenciais que vão formando uma amizade, né? Uma amizade bastante improvável, né? Nós temos um multimilionário que é muito refinado, né? Que cultiva as artes, de uma série de coisas bem refinadas, digamos assim. E nós temos do outro lado o Driss, né? Que é um senegalês que vive nos subúrbios de Paris, que até já chegou a ir preso há alguns meses, né, por um furto numa loja e que vive uma série de problemas de um contexto social da família que ele pertence, enfim, né. E de uma maneira muito improvável, o Philippe, que é esse milionário, decide que quer contratar o Driss como cuidador. O Driss é uma personalidade muito irreverente, muito alegre, muito divertida, mas também não tem nenhum refinamento, né? É bastante bruto, assim, digamos, na sua forma de expressão e costumes, né? Até dentro do seu contexto. Mas por alguma razão, né, esse milionário que precisa de cuidados, ele é um cadeirante, ele tem uma deficiência física por um acidente que ele teve. Ele quer que alguém que, como ele diz num diálogo do filme, né, que não tenha compaixão da sua situação, se relacione com ele, né? Então, é muito interessante, no início do filme aparecem várias entrevistas de cuidadores, de auxiliares, né, de enfermagem para cuidar do Philippe, só que nenhum tem, assim, muita vitalidade, né? Pelo menos é como a comédia ali explora, né, o caráter das pessoas naquele momento. E o Driss, apesar de toda a sua condição, parece representar de alguma forma alguém que vai trazer vida para aquele lugar, para a convivência com o Philippe. Enfim, o filme vai se transcorrendo nessa convivência improvável entre esses dois personagens e eles vão aprendendo muito um com o outro e os demais participantes ali da história, que são as pessoas que trabalham ali para o Philippe, a própria família do Driss. E assim se desenvolve essa improvável amizade que vai gerar muito aprendizado para ambos, né? E é justamente esse ponto que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais nesse início, porque já de cara, essa percepção que a gente tem, baseada na história real das duas figuras envolvidas no filme, o Driss tem uma condição de penúria social, ele vive no lado oposto, não só da cidade, mas também na sua condição financeira, material. E já o Philippe, que tem uma condição financeira bem resolvida, não lhe falta nada do ponto de vista material, no entanto, ele tem a sua saúde debilitada em função do acidente que lhe ocorreu. E esse filme traz esse contraste muito bem, porque nos ensina que não se pode inviabilizar a amizade pela cor da pele, pela condição social, que é baseado em tudo aquilo que a gente vê na história e que a gente vê na vida também.
Eu gostaria que vocês falassem disso porque há muito que se aprender disso tudo. Às vezes a gente bloqueia a nossa relação humana porque uma pessoa tem a cor da pele diferente, uma condição social diferente, e todos eles têm muitos valores para enfrentarem as suas provas. Há uma cena, inclusive, de muita futilidade no aniversário do Philippe, onde a gente percebe que ele não liga para aquilo tudo. Ele tem um coração muito valoroso, muito humano, assim como o Dries também tem. Eu gostaria que vocês falassem disso porque há algo muito precioso para a gente aprender nessa correlação de vida, nessa correlação de amizade que eles conseguem conquistar através dos seus valores e das suas semelhanças. E é engraçado, inclusive, só um rápido adendo, porque o Dries, ele vai lá só para pegar uma documentação governamental para um benefício que ele vai receber, que ele quer receber. E o fato é que ele acaba sendo escolhido para ser o cuidador do Philippe. Isso também é algo muito interessante do ponto de vista kármico. Em suma, há muitas coisas para a gente falar, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. O que parece o Philippe, Danilo, ele tem uma postura já bastante amarga, né? Apesar de ele ser multimilionário e ter todos os confortos, né? Mas, claro, a condição dele de tetraplegia acaba pagando ele, né? Ele de pronto já apresenta-se que ele não fica muito tempo com um cuidador só, muitos não passam nem da primeira semana, e não é nem tanto pelos cuidados, né? Mas é mais talvez pelo temperamento do Philippe, né? Porque é muito difícil e tudo, né? E o Dries, que é realmente essa condição improvável, né? Que aparece no filme. Claro, uma boa comédia sempre tem algo improvável. Mas no caso dele, né? A gente já vê justamente o Philippe, eu acho que percebe nele de início alguém que tem uma vitalidade que ele mesmo tinha antes do acidente que vai levá-lo a ter essa condição, né? Ele é uma percepção, né? Inclusive até o fato do Dries não se dar conta que ele tem a condição que ele tem, já coloca, né, que o que importa para ele não é necessariamente a condição dele, mas quem ele é de fato, né? E era isso que ele estava buscando, né? Porque os demais sempre colocam a doença, a condição física dele antes dele mesmo, né? Isso já fica bem claro no início do filme. Então, a gente vai ver que o que une esses dois, apesar de parecer improvável, mas já vem de uma ligação de uma necessidade, e que, claro, não é uma necessidade só do lado do Philippe, mas também do lado do Dries, né? Então, como toda boa amizade, ela muitas vezes aparece como algo parecendo improvável, mas o que une, né, o que mantém e une esses dois vão ser justamente o que eles são bastante parecidos na sua essência de vida, na sua forma de ver o mundo, né, de pensar, que apesar de eles terem condições totalmente no quesito social e financeiro e tudo mais, mas compartilham uma sede de vida muito bonita, né, que a gente vai ver ao longo do filme. Inclusive até a abertura do filme já, né, que é um flash forward, né, então tá mostrando uma cena da frente, que justamente já é um ponto ali da amizade deles dois que já tá bem madura, no sentido de que eles já estão bem conectados, né, já são bem confidentes, né. Exatamente, Gustavo. Essa sinergia se percebe rapidamente porque se desenvolve também, através do que o filme nos mostra, rapidamente. E é muito curioso porque naquele momento da entrevista, onde estão ali os cuidadores, digamos assim, eles não se colocam de maneira natural. Lhes falta tato, pela maioria deles, né, de expressar bem o porquê está ali, o porquê merecem a vaga, mas eles não têm muita noção. E o Dries, pelo contrário, é mais natural, mais espontâneo. E quando o Philippe pergunta para ele quais são as suas recomendações, ele responde de maneira bem engraçada: as minhas recomendações são Kool and the Gang and Earth, Wind and Fire. Ele leva tudo na brincadeira. Ele também não tem uma noção, ele também não tem esse tato de entender o que está acontecendo ali, qual a condição real do Philippe, porque ele não percebe isso. Mas é curioso porque quando ele pede para que ele assine o documento, para que ele receba a sua ajuda do governo, e naturalmente o Philippe não consegue assinar, e deixa claro o porquê sem falar nada. E isso o toca. É muito bonita essa cena, porque ele muda o semblante na hora. O Dries fica um pouco perplexo com a situação.
Ele entende ali que se trata de uma pessoa, de um ser humano com uma deficiência. E isso o toca profundamente, porque no mesmo dia ele volta para casa e toma banho na banheira com os seus parentes ali em casa, um cubículo praticamente, e no dia seguinte ele já está no palácio porque ele foi aceito, vivendo uma outra condição. E isso vai despertando em cada um deles os seus melhores valores e uma visão diferente dessa mesma experiência. E o Philippe não quer alguém que tenha compaixão. Ele mesmo diz isso. Ou seja, ele não quer alguém que tenha pena dele. E o Dries não demonstra isso. O Dries demonstra respeito. Há muito que aprender. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas reflexões. Sim, Danilo, é muito interessante. O filme contrasta muito bem o drama e a comédia, né? A gente vê situações de vida muito difíceis que ambos estão passando, né? E é muito interessante como isso vai aflorar na própria convivência um do outro. Mas é interessante como o Philippe, ele tem uma percepção, assim, parece que ele tem uma experiência de vida, alguma sabedoria também para sacar, né, o Dries ali naquele momento e conduzir aquela situação. E o Dries, na sua espirituosidade, assim, né, ele vai realmente demonstrando essa percepção que o Philippe tinha. Isso que você falou de não ter pena, né, a pessoa que tá com um problema, ela tá com uma dificuldade, muitas vezes o que a gente mais necessita é de um bom amigo, né, era o que o Philippe estava precisando. A gente vê ali vários cuidadores naquelas cenas iniciais, né, e depois também num outro momento em que ele precisa de apoio, de ajuda durante os cuidados, né? Durante as noites que ele tinha alguma forma ali de pânico, né? Enfim. Muitas vezes o que a gente realmente necessita é de um bom amigo, né? E esse filme eu acho que traz isso muito bem. Para quem já viveu esse tipo de experiência, né? E isso eu posso falar, assim, já vivi esse tipo de experiência, ainda vivo. Cuidar de alguém é uma experiência muito humana e muito bonita. Só que não se trata só de uma técnica, né, de certos elementos assim. Se trata de humanidade, de proximidade, de ser quem a gente é, né, de uma maneira autêntica. O que ocorre é que às vezes essas coisas ficam muito engessadas, né, sem autenticidade. E o Dries é muito bacana porque ele tem uma sensibilidade, né? Ele percebe, ele também saca o Philippe, e para além até dos próprios esquemas dele, né? Porque o Philippe é um cara muito inteligente, refinado, mas por vezes rígido, né? Enfim, o filme ele não tem assim nenhuma preocupação do que é politicamente correto, ou talvez a própria relação dos dois trouxesse isso, né? A ideia não é trazer um moralismo barato, né? Que não seja verdadeiro, mas trazer valores humanos mesmo, que nós percebemos de uma maneira verdadeira nas relações. E aí tem muitas cenas, né? Tem as cenas mais alegres, divertidas, mas também momentos em que a gente vê esse caráter, essa virtude dos personagens, né? Que se apresentam. Momentos muito engraçados, como o momento em que o Dries acompanha o Philippe na galeria de arte para observar um quadro, que basicamente é uma mancha vermelha num quadro branco, né? E o Dries fica embasbacado com aquilo, enfim, não consegue nem acreditar que aquilo até tem um valor monetário tão elevado, né? O que para a realidade dele é um completo absurdo, né? E outro momento também que eles vão à ópera, né? E aí ele descobre que vai durar 4 horas de ópera, né? Enfim, então o filme brinca bastante assim com esses momentos, né? Mas algo bem bacana que tem, eu acho que uma das cenas mais importantes é quando o Dries percebe uma das coisas que mais importa pro Philippe. Porque ele descobre que ele tá tendo uma relação epistolar, como diz no filme, né? Trocando cartas com a Eleonor, né? Eles não se conhecem ainda, né? Eleonor e Philippe. Mas é uma busca que o Philippe tem, porque o Philippe, nessa condição de vida dele, ele tá perdendo as esperanças, ele tá ficando amargo, né? E o Dries, apesar de ele ser brincalhão, ele demonstra aí um ótimo discernimento, né? Ele demonstra muita virtude e para além dos esquemas do Philippe, ele tenta ajudar, né? Ele tenta
transpor essas coisas e ajudar o agora amigo, né? A poder transpor essas barreiras para poder seguir vivendo, né? Para além das limitações que ele tem. E ao fazer isso, o que acontece é que ele vai se melhorando, né? Porque quando um ser humano ele é útil para outro ser humano, isso transforma a vida de qualquer pessoa, né? Nem sempre nós sentimos isso. Muitas vezes fazemos muitas coisas, mas nem sempre chegamos a sentir isso de que estamos sendo útil para o outro. Estamos ajudando a transformar a vida do outro. Eu acho que esse filme traz isso, né? Em vários momentos, aí o Gustavo também pode colocar algumas outras cenas nesse sentido, né? Eu acho que a primeira cena até, Paulo, que esse laço é firmado é quando o Felipe tem a primeira crise, né? Enquanto o Dries cuida dele, né? É uma cena que ele mesmo, acho que nunca tinha presenciado algo assim, né? E é uma crise que não se explica muito bem, né? A minha própria medicina não explica muito bem. Mas parece que ele tem dor, só que ele não sente dor, né? E ele fica um ataque de pânico, de ansiedade muito forte. E aí é um momento que é muito bonito que o filme, né, na cena, dá ênfase, né, pro toque. E no toque, o Felipe vai se acalmando, né? Isso é a verdadeira compaixão, né? Porque eu queria trazer esse ponto. Porque quando o Felipe diz que ele não queria compaixão, eu acho que ele não queria que as pessoas sentissem pena dele. Porque compaixão não é sentir pena. Compaixão é você... Aliás, acho que cabe um podcast só sobre isso, né, Danilo? Acho que talvez a gente possa aí fazer um spin-off aqui só para falar sobre esse tema, porque esse tema ele é tão profundo. Mas o que poderia falar sobre compaixão aqui é que não é simplesmente eu sentir algo por alguém, mas eu enxergar o espírito de alguém, né? Eu me identificar, porque eu também tenho algo muito profundo e espiritual, me identificar com esse espiritual no outro. E esse é um momento que, através do espírito da amizade aí, né, que vai se formando entre esses dois personagens, e nesse momento específico se forma um laço, né, um laço que daí é intransponível. Tanto que eles vão até passear pelas ruas de Paris, né? Isso é possível em Paris, né? Pena que aqui no Brasil nem sempre é possível. Mas é muito bonito, né? Porque eles também se abrem. E é legal porque a gente vai observar na amizade que tem um momento quando a gente realmente se sente a amizade, a gente se abre para o outro, né? A gente abre as nossas intimidades, não só pessoais, mas os nossos sonhos, né? A gente realmente sente uma segurança no outro, né? E é muito legal isso, porque isso é independente da relação, né? Eu costumo pensar que a amizade ela é sempre uma base e fundamento para qualquer outra relação humana, né? E para ela se firmar também, é como um princípio e uma finalidade da relação humana. Então, para ela durar, tem que ter esse laço, né? E a gente vai observando isso nesses dois personagens. Talvez por isso que esse filme também fez tanto sucesso, porque ele toca em temas muito humanos, né? Para além de uma comédia, um filme divertido também, realmente a gente dá muita risada e se diverte bastante. Mas esse ponto é fundamental na história, né? Sem isso, a história não andaria, né? Se não tivesse esse laço. É o momento que se apresenta o tema principal do filme, né? Sem dúvidas, Gustavo, e só pegando um gancho nessa cena que a Paula trouxe, da galeria, eu ia falar justamente sobre isso, além de outras questões também. Mas começando sobre a cena da galeria, ela nos traz boas reflexões. Inclusive é uma cena muito engraçada, eu me diverti muito com ela, e ela traz uma reflexão profunda sobre o tema da arte. E há um diálogo muito interessante entre ambos. O Felipe pergunta o preço do quadro, a moça que trabalha na galeria menciona o valor de 35 mil euros, mas de fato custa 41.500, isso deixa o Dries ainda mais perplexo. Ele entende que não deveria valer tanto, ele até brinca dizendo que alguém derramou sangue naquele quadro. E aí o Felipe faz uma pergunta interessante para ele. O que é arte para você? E ele diz, é um negócio, um comércio. Algo nesse sentido. E aí o Felipe responde, arte
é a única coisa que alguém deixa, ou seja, a arte é o que fica. Recentemente eu li a Sêneca, a sua obra Da Tranquilidade da Alma. Ele cita o Sócrates como um ser humano de muita virtude e muito valor. Ou seja, Sócrates, ao beber cicuta, ele deixa o seu exemplo moral. Ele poderia ter fugido, acusado injustamente de corromper a juventude, querer instaurar novos deuses na Grécia clássica, o que não era um fato, mas o fato é o valor moral de justiça, bondade, coragem, dignidade que o Sócrates deixa. Isso fica no mundo. Assim como a arte deixa algo no mundo, os valores humanos também. E há um segundo ponto que eu gostaria que vocês falassem da conversa do Philippe com seu parente, o Antoine, que pretende fazer uma investigação sobre a vida do Dries. Eles descobrem algumas armas brancas nas coisas dele e isso gera uma desconfiança. E é muito curioso esse ponto, a mim chama muito a atenção, essa questão de decidir pelo outro o que deve ser feito, desconsiderando a visão do Philippe sobre o fato em si. E ele diz que não precisa disso, não quer isso. Inclusive o próprio Antoine diz que conhece algumas pessoas que trabalham na polícia, que podem investigar a vida do Dries, e o Philippe categoricamente diz que não, que ele decidiu que ele ficasse com ele, que ele cuidasse dele. Inclusive na festa que acontece mais adiante, aquela cena bastante engraçada e curiosa, que denota esse mesmo interesse de cercear o direito dele, Philippe, decidir as coisas. Tanto que o repertório da festa é todo escolhido pela família. No final da festa, aí sim, o Philippe escolhe o que ele quer ouvir. Ou seja, toda essa correlação entre ambos de confiança vai gerando um vínculo e um fortalecimento de laços que nos leva a refletir sobre as nossas decisões, as nossas relações, a nossa atenção com quem nós estamos convivendo e também as nossas próprias convicções. E você trouxe essa ideia de pena, Gustavo, ou seja, eles têm muita condescendência com o Philippe. E ele não quer isso, ele quer ser respeitado como um ser humano, porque ele sabe pensar, sabe conduzir a sua vida, pelo menos do ponto de vista daquilo que ele tem dentro de si quanto ideias, quanto valores. Ele só não tem a mobilidade, mas ele sabe o que quer da sua vida. Isso é algo muito importante para a gente trazer para a nossa reflexão também. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, Danilo, até algo que eu observei também nesse filme, né, porque ele brinca com essas questões artísticas, né, com esse refinamento do Philippe e vai até para um outro extremo, né, e acho que isso tem a ver que às vezes a gente também não compreende bem essas coisas e talvez vendo o filme a gente possa cair no mesmo extremo ali do personagem do Dries, né, de não compreender o que ele está vendo e até levar isso para um aspecto ridículo, né? Porque muitas vezes a gente traz esses elementos de uma forma pesada, de uma forma chata, de uma forma densa, né? No nosso processo educacional ou social, né? Então, assim, um parênteses talvez que a gente possa não deixar passar, assim, porque a gente poderia cair num outro extremo, né? Porque eu confesso que me deu uma certa dor, assim, quando no aniversário o Dries dá risada das músicas que são lindas, né? São músicas maravilhosas que realmente elevam a condição humana, né? E eu acho que o Dries acaba aprendendo isso. Querendo ou não, ele depois vai pintar um quadro, né? Sem saber muito bem, enfim. E ele também vai se refinando um pouco, e isso também é importante, né? Acho que é um parênteses importante de a gente colocar, assim, né? Para além da comédia ali do filme, enfim, né? Mas são vários momentos, né? Várias cenas assim, e que são muito divertidas, né? Essa cena do aniversário é muito bacana porque o Philippe, ele estava precisando, né? De alegria, ele estava precisando disso, né? E ele mesmo não aguentava mais, todo ano era aquela mesma coisa, né? Todo mundo ali, digamos, puxando o saco dele, mas ninguém estava interessado mesmo por ele. Esse é o ponto que o Dries chega rompendo, né? E um mostra aquilo que tem pro outro, né? Querendo ou não, o Philippe, ele vai uma música por vez e faz o Dries ouvir e o Dries dá risada, né? Mas tá, agora é minha vez, eu vou mostrar aquilo que eu tenho, né? Pode não ser o que tu conhece, admira, enfim, mas tem algum valor. Aí ele dança ali, super solto, né? Faz todo mundo dançar
até o jardineiro cai no chão, né? Cara, e muito legal, né? Porque a gente precisa de tudo isso, né? A gente precisa de ambas as coisas. Isso que é legal da amizade, porque de alguma maneira nos completa, né? O professor Jorge Livraga dizia que o amor, ele é uma força natural que une as coisas, que une os seres e os leva à sua totalidade, né? E na vivência da amizade isso acontece, a gente necessita do outro para completar a parte de quem a gente pode ser, ou coisas que a gente tem para aprender, que sem o outro a gente não acessaria, né? Justamente porque é aquilo que é diferente, aquilo que nós não temos experiência, aquilo que talvez a gente até se feche, né? E que é importante para nós, para nossa vida. Acho que tem isso, né? E tem um momento muito legal também que tem essa sacada do Felipe, né? De vender o quadro do Driss, né? E dar essa confiança para ele também. Depois ele leva ele voar de avião, leva ele voar de asa delta, né? Isso é muito legal, porque eles realmente oferecem a experiência que cada um tem um para o outro, de alguma forma, né? Tanto que na hora que o irmão do Driss, né, que é um rapaz que está se envolvendo com tráfico, enfim, né, vai buscar ajuda do, digamos assim, irmão mais velho, né, o Driss, o Felipe tem aquele senso de amizade, de não decidir pelo que é melhor para ele, né, mas pelo que é melhor para ele, o Driss, e o que é melhor como seres humanos aí naquele momento. Olha, você precisa estar com seu irmão agora. Então eu me viro aqui, né, eu sei, eu vou sentir tua falta, mas ele não diz, mas é evidente, né. E a Ivone, ela tem uma sacada legal, ela coloca a foto do Felipe para o Driss levar, e para lembrar, né, como ser humano do seu amigo ali, para além de um trabalho que ele está fazendo, um serviço que ele está prestando, aquele ser humano que ele gerou um vínculo, né, como diz no Pequeno Príncipe, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, né, agora vocês se cativaram um ao outro, né, essa amizade não poderá ser esquecida. E isso não é um peso, mas é uma recordação do coração, né, que faz com que a gente volte ao amigo, que a gente não o esqueça e que mantenha esse vínculo, que é um pouco a história que o filme vai trazer, né? Essa amizade que começa de uma maneira improvável, como a gente diz, mas que se estende muito além de um trabalho que foi realizado ali, né? É realmente uma amizade para além de um serviço que ele prestou, né? Exatamente, Paulo. Eu ia falar isso para você. Não é um trabalho, vai mais além. É uma ampla experiência humana que vai além dos valores monetários. A amizade, a confiança que vai crescendo cada vez mais, há uma conquista individual e coletiva nessa relação. E quando o irmão do Driss vai até a casa do Felipe, ele vai ter que se explicar. Porque até então o Driss sabe mais da vida do Felipe do que o contrário. E é interessante isso tudo, porque isso vai reforçando os vínculos, ele tem que abrir o seu coração também, o próprio Driss. E a descoberta das cartas, logo depois que ele recebe da moça, gera um outro tipo de vínculo também. É muito interessante porque o Driss zomba dele, dizendo que ambos precisam ter uma relação real. Ou seja, que ele deve falar com ela, deve ter contato, deve ligar, né? Porque uma relação epistolar na época de Sêneca, de Marco Aurélio, de outros antepassados nossos, era normal. Mas hoje já temos o telefone. E é algo que inconscientemente a gente não se atenta. A gente deixa de ligar para as pessoas. É algo que eu tenho reparado e refletido. A gente precisa estabelecer vínculos também, de uma forma ou de outra, mas que sejam reais. E o Felipe vai ter que vencer os seus medos. Ou seja, vai ter que ligar para ela, vai ter que conversar. Até uma vez o Driss atende a chamada e diz, olha, pela voz ela deve ser bonita. É muito engraçado, é muito leve, é muito puro o que o filme nos apresenta nesse sentido. E um outro ponto que o Gustavo trouxe, que é muito importante, que é o tato, ou seja, essa relação física próxima, quando o Felipe está tendo seus espasmos, ele tem uma crise na madrugada, e o Driss vai até ele e o acalma, abraçando, fazendo um carinho.
Isso é muito especial, é uma cena muito bonita, porque a gente vai perdendo essa capacidade de abraçar, de estar próximos, e o Dries vai acalmando ele paulatinamente. Tudo isso vai reforçando os vínculos, há bastante coisa para a gente extrair de tudo isso. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre essas passagens do filme. Estava aqui ouvindo vocês e tentando fechar aqui o que mais toca nesse filme, né? E o que parece que vem com mais evidência é a gente tem que sair do intelecto das coisas, né? Porque o que acontece é que o Felipe, ele acabou se intelectualizando, não só porque ele é uma pessoa da alta sociedade que consumia a alta cultura e tudo mais. Não é só isso, né? Vai mostrando também que ele se intelectualizou porque ele pela condição física dele, ele também olha, é isso que eu consigo fazer, é isso que dá para fazer, a vida é isso a partir de agora, então, mesmo que eu tenha um sentimento por alguém, a minha relação vai ser somente epistolar, vai ser somente por cartas, não que seja um demérito, né? Talvez a gente possa voltar até com esse hábito que é bastante bonito. Até porque para escrever uma carta você tem que pensar bastante, tem que refletir bastante o que você vai escrever, porque você não vai fazer isso instantaneamente e não isenta a tecnologia atual também. Mas, no caso aqui, a gente vê que o Dries percebe algo que, na verdade, é elementar, né? Se você vai se relacionar com alguém, por que não? Porque pro Felipe ele se limitou, né? Ele se fechou na sua clausura. Pro Dries, olha, isso não faz sentido, né? Como é que você vai se relacionar com alguém à distância assim, né? Sempre, né? E em algum momento você não vai querer conhecer essa pessoa? É claro, tem os medos, né? Porque você acha que uma pessoa vai te aceitar pela tua condição de física ou pelas tuas limitações? Mas na verdade a gente é cheio de limitações, né? Nós somos cheios de limitações. Se não são físicas, são limitações da vida, né? Que coisas que a gente ainda não superou. Então, o ser humano é cheio de limitações, né? Então não tem ninguém que a gente vai conhecer que não tenha limitações. Então, você veja como a própria condição de vida às vezes vai nos limitando, não pela condição de vida em si. O que fica muito, né, dessa primeira cena, na verdade até o Felipe consegue falar com a Eleanor, né, consegue conversar e destrava, né, porque aí eles têm muito assunto para conversar, ele não sai do telefone, né. Aí o Dries até brinca com ele que ele é um galanteador, né. Enfim. E aí, claro, isso é um problema real, né? Tanto que no primeiro encontro que é proposto ali, ele fica nervoso, acaba indo embora. E aí é o momento até que o Felipe propõe uma viagem, né? Que é uma coisa bem de amigo isso, né? Sem questionamentos. Ele, não, sem questionar, então vamos. Né? Não tem, como é que é? Aceita, né? É uma aceitação. Vamos lá. E eles vão viajar, tudo, fazem o parapente lá, e o Dries fica extremamente com medo, né? Porque, primeiro que eu acho que eu nunca tinha andado de avião, né? Nunca tinha voado na vida. Outra vai fazer parapente, né? E é interessante, porque aí tu vê o Felipe, ele era uma pessoa bastante impetuosa no sentido de se provar na vida, assim, né? Ele gostava de velocidade, porque tem um carro esportivo em casa, gostava muito de voar, né, de parapente, então você imagina, assim, uma pessoa que tinha todas essas condições, né, ele mesmo fala pro Dries, né, eu me senti o rei do mundo, né, e quando a gente se limita assim, pode ser um choque muito forte, porque claro que a verdadeira força não é de fora ou das condições que a gente tem, ela é interna, mas muitas vezes a queda é forte e demora pra gente voltar, né. Ainda mais numa condição assim que foi bastante traumática para ele, né? Então é legal porque o filme também vai levando para um lado o Felipe que precisa se provar mais no sentido de voltar até aquela sede de viver, né? Porque ele tem condição ele tem. O que ele perdeu foi a sede de vida.
Por outro lado, o Dries, que tem sede de vida, mas não tem condição, e é também muito inconsequente, acaba se demonstrando também muito inconsequente, e precisa tomar as rédeas da vida, responsabilidades, né? Pela sua mãe, que está em casa, cuidando de vários filhos, e trabalhando sozinha, e descobre até que a mãe não é a mãe, é a tia que cuidou dele, né? Que adotou ele no momento difícil da família, veio lá do Senegal, né? Toda a condição que a gente vê muito, inclusive no nosso país, muitas vezes, que não são condições fáceis, né? E a gente tem que assumir responsabilidades, né? Também. Não isenta a gente ser bem-humorado, não isenta a gente ser alegre, mas a gente tem que assumir responsabilidades, né? E até quando a Paula comentou que o irmão dele vai procurá-lo, né? Depois da viagem dos dois, né? Que eles vão até uma outra área, outro lugar na França, né? Eles voltam e o irmão dele tá lá esperando. Tem um chamamento para isso, né? O personagem do Dries precisa também passar por uma prova, né? Que é a prova da responsabilidade. Acho que é interessante destacar também a relação que existe com os outros personagens, né? A gente tem os outros funcionários, digamos assim, do Felipe, né? A Ivone, temos a filha, né, do Felipe também, temos a Magali, a fisioterapeuta ali, a Marcele, né? E a relação que eles vão gerando ali também com o Dries é muito, muito interessante, porque essa convivência acontece com eles também, né? E tem essa relação que o Dries tem também de ajudar com a educação da filha ali do Felipe, né? E são vários momentos assim que eu acho que mostram que, apesar das limitações que o Dries tem em termos de comportamento, ele se importa, né? Ele realmente se importa com aquilo que envolve o seu amigo, com aquilo que envolve a pessoa que está diante dele, né? Então, para além da forma de expressão, a gente vê alguém ali que tem um carinho naquilo que está fazendo, embora não talvez numa aparência mais rebuscada, né? Tem um momento que eles vão fazer uma modificação na cadeira de rodas do Felipe, para que eles possam andar mais rápido. Cara, eu achei isso fantástico, assim, eu achei de uma sensibilidade. E, por outro lado, mostra o contraste com os outros cuidadores, né? Que quando o Felipe estava tendo um desses ataques noturnos, né? De pânico, o cara nem se aproxima, nem toca, né? Simplesmente foge, né? Se recolhe e... Imagina, né? Então, esse filme eu acho que traz muito esses elementos, né? Porque o Felipe, ele vive nesse mundo de maior refinamento e, como o Gustavo comentou, às vezes isso é um esconderijo, né? Um esconderijo, como você falou, né, Danilo? Como são os nossos celulares, entre outras coisas, que seriam para nos aproximar e que, na verdade, são para esconder os nossos medos, né? Tanto que o Felipe leva a Ivone no encontro que ele vai ter o primeiro, né, com a Eleonor, e ele dá um jeito de cair fora, né? Porque ele tá com medo. Na verdade, né? Ele tá com medo da própria condição dele, né? De se expor à condição dele e tudo mais, né? Mas no fundo, o que ele quer é esse vínculo, essa conexão humana, né? É resolver essa condição de vida dele e continuar vivendo mesmo, né? Não só ali subsistindo, digamos assim, né? E a mesma coisa pro Dries, né? E só voltando na questão da galeria, reforçando esse ponto de troca cultural que vocês trouxeram, eu me referia à questão da especulação também, porque o quadro que vale 45 mil euros, e que obviamente traz para o Dries uma experiência de também se melhorar culturalmente, ele vai melhorando a sua sensibilidade, começa a pintar depois, há uma especulação aí, porque o quadro dele, Dries, que não é um desenhista, chega a valer 11 mil euros, o Antoine, inclusive, o compra com medo que ele vá para uma galeria alemã e seja cobrado um preço ainda maior, é justamente a reflexão que a gente pode ter também. Porque, ao mesmo tempo que o Dries aprende a se refinar, melhorando esse aspecto de sensibilidade artística, o Felipe também percebe que há uma manipulação de preço aí, essa especulação.
Ou seja, é uma manipulação monetária. Cada um pode definir o preço que quer de acordo às ideias que tem sobre aquilo. Reflexões essas feitas, temos também a cena da filha do Felipe, que ela é bastante autoritária, é uma jovem até um pouco arrogante, e é uma cena em que ela entra no quarto do Dries, abrindo a porta sem pedir licença, e ele fala que não é correto, porque mesmo estando na casa do pai, o quarto é dele, ou ele está naquele quarto naquele momento. E isso indica uma falta de respeito, falta de cortesia, e ele vai falar com o pai dela. Isso é muito interessante. Mas, diante de tudo isso, essas mudanças, e principalmente o Dries que vai entendendo o seu papel também como ser humano, vai se melhorando dentro dessa experiência de sensibilidade, há muito que refletir sobre essa capacidade de mudar, de humildemente perceber o que precisamos melhorar, de todos os lados, tanto do Dries, quanto da filha e o seu pai, Felipe. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa cena, sobre esses momentos, porque são experiências que a gente, às vezes, pode ter no cotidiano. E temos que olhar para dentro para ver onde precisamos melhorar e por que precisamos melhorar. Isso é o brilhantismo do roteiro, assim, que vai entrelaçando isso e naturalmente os personagens vão se transformando, né? Eles têm a sua jornada, é muito legal ver que mesmo os coadjuvantes, né? Mesmo assim, a família ali, né? A Ivone, que é a governanta, a Magali, que é a assistente dele, né? Enfim, que tem todo um lance ali do Dries com a Magali, né? Que, né? Eu acho que vale a pena ir para quem não assistiu o filme, porque é muito engraçado. Ele tentando conquistar a Magali, é muito engraçado. Mas tem toda uma jornada aí muito legal, né? Porque você falou, né? O Dries que talvez antes não se importava tanto, né? Com a vida, assim, não estava nem aí. E pela necessidade também acaba ficando um pouco antipático à vida, assim, né? Ah, tanto faz, né? Vamos ver a vida do jeito que dá. Ao mesmo tempo ele também vai se dando conta que, bom, mas como a Paula falou, tem que se importar, né, com as pessoas, né? E ele tem isso naturalmente, né? Ele vai entendendo que ele tem isso naturalmente e vai construindo isso, né? E o Felipe é aquele que precisa abrir o coração, né? Precisa se abrir para a vida de novo, né? Então, todo mundo ali tá precisando de algo, né? Isso reflete na gente, né? A gente também precisa de algo e muitas vezes quem vai apontar isso é um verdadeiro amigo, né? Independente da relação que a gente tenha na amizade, né? Não é só o sentido de amizade como um protocolo social, né? Mas amizade a gente tem pode ter com a esposa, com o esposo, com a filho, com a filha, com um mestre de vida, com muitas pessoas, né? Com muitas situações sociais, com muitas relações diferentes, né? E muitas vezes é esse amigo que vai apontar que, poxa, tem coisa errada aí, né? E tem a franqueza de falar sem machucar, né? Sabendo como falar e como colocar. Mas ao mesmo tempo colocando, né? Porque é importante. Porque, como a Paula falou, porque se importa. Uma das coisas que a gente muito reflete na Nova Acrópole como a nossa forma de trabalho, né? É que a gente precisa se importar com as pessoas, né? A gente não está fazendo um trabalho simplesmente para que as pessoas sejam entusiastas da filosofia como mais uma coisa da vida, assim, mais uma matéria, uma disciplina, um interesse, né? Mas a gente quer que a nossa escola seja um lugar em que as pessoas se importem umas com as outras, né? Isso é o sentido de fraternidade. Isso não se aprende de imediato, por mais que a gente tenha talvez até a natureza para isso. Isso exige tempo. E é um tempo que, por exemplo, a amizade precisa também. Tudo bem, vou ver um filme de umas 2 horas, isso vai acontecer em 2 horas, parece pouco tempo, né? Mas se a gente for ver os saltos temporais, foram meses, anos que passaram ali para que eles chegassem a ter uma amizade profunda, né? Tem que se conhecer bem, tem que passar por situações, circunstâncias adversas. E eles passam porque quando o irmão dele vai buscar o Dries, né? Tá precisando de ajuda, né? É um momento que eles se separam e não é fácil para nenhum dos dois. O Dries até consegue um emprego, vai começando
a se estabelecer na vida, né? Mas o Felipe cai numa depressão, né? Ele cai numa tristeza profunda. Ele precisa voltar para ver o amigo porque ele tá precisando de ajuda. A mim chamou muito a atenção a ideia do que é inusitado, das experiências peculiares e transcendentes que a vida traz. Podem parecer coisas comuns, ordinárias, mas na verdade não são. O destino nos ensina muito com as experiências que nos traz, que por vezes são inimagináveis. Essa ideia da responsabilidade que o Gustavo trouxe é algo muito importante também, que eu gostaria que vocês falassem. Tem inclusive a cena em que o namorado da filha do Felipe é maltratada pelo seu namorado e ela pede pro Dries conversar com ele, diz que vai pagá-lo inclusive, e ele brinca, quanto, né? Mas ele vai ajudá-la sem nenhum custo, ele conversa duramente com o menino que passa todos os dias a trazer pães para ela, ou flores também, e é muito engraçado e muito interessante porque ele entende que ela deve ser respeitada, ela deve exigir respeito nas relações. O Dries precisa resolver as suas provas, assim como o Felipe já tem o seu karma estabelecido e luta para se manter firme, enfrentando as suas adversidades, a sua filha também, porque ela passa por um período de depressão, digamos assim, depois do que ocorre com o seu namorado, e o Dries conversa com ela, ele apoia e diz para que ela não fique daquela forma, para que ela enfrente a situação, tanto que ele a ajuda de maneira bem efetiva. Ou seja, tudo o que o filme nos traz são provas de vida, provas de amor, de superação, que todos nós, em alguma medida, vivemos nas nossas vidas. Quando o Dries tem que abandonar o Felipe, porque ele sabe o que o Dries precisa resolver na sua vida, ele o apoia, embora isso doa nele, ou seja, as ações falam. Ele sabe que aquilo vai lhe doer, mas ele entende que o Dries precisa seguir a sua vida e enfrentar o que ele, Dries, deve enfrentar. Uma vez eu aprendi em Nova Acrópole, com uma figura muito íntegra, em uma das aulas que nós tivemos, onde se disse que nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Ou seja, as nossas ações falam por si só. Se as pessoas veem isso ou não, não é problema nosso. A gente não deve deixar de ser aquilo que nós temos construído internamente, com clareza, com lucidez, com reflexão, com inteligência e com ações que sejam coerentes com tudo aquilo que a gente vem pouco a pouco construindo. Tudo isso é muito importante. As pessoas são importantes, as experiências humanas são importantes. E esse filme nos fala muito sobre isso. Gostaria que vocês tratassem um pouco dessas ideias e de outras também que vocês entendam que são relevantes, que essa história nos ensina. E assim vamos encerrar essa nossa conversa de hoje, para que os nossos ouvintes também possam refletir sobre isso, assim como nós também o temos feito. Bom, Danilo, acho que gostaria de destacar, então, nessas reflexões finais, né? Um ponto que eles estão conversando quando eles saem durante a noite, né? Na primeira vez que eles saem durante a noite, vão comer num restaurante, assim. E aí tá encerrando o período de experiência do Dries, né? E ele vai ser contratado e o Felipe lembrou e ele pergunta, tá, mas e aí, eu posso contar contigo? E eu acho que esse é um ponto, assim, que pode passar meio despercebido, né, mas que acho que resume muito a ideia da amizade ali do filme e o que a gente pode entender como uma amizade verdadeira, né. E até essa semana mesmo ouvia os podcasts que foram gravados sobre amizade, né, em homenagem até ao Dia do Amigo, está muito bacana, né, estes podcasts, fica a dica aí também para os ouvintes. A gente grava, mas a gente também escuta, né? Realmente temos conteúdos muito legais, muito filosóficos aí. E me lembrei agora, você falando até do Khalil Gibran, né? De alguma maneira o amigo representa essa necessidade que a gente tem, né? Até uma necessidade profunda que às vezes a gente tem do nosso próprio coração, né? Uma cena muito bonita do filme ali, quando o Dries vai levar o Felipe pela estrada, né? Quando ele tem uma das crises de tristeza, né? De depressão ali que ele tá. Um período que ele fica longe do Dries, né? E é forte essa cena, o Felipe tá meio atônito, assim, meio
meio morto-vivo, assim, né? E o Dries vai tentando trazer ele de volta, né? Leva ele a olhar o mar, brinca com o bigode dele e faz aquela linda surpresa que ele não pode fugir do encontro dele com a Eleanor, né? Bom, eu acho que fica a reflexão, né? De que uma das coisas mais importantes de a gente viver na vida é a amizade, é o cuidado do outro. Talvez nada possa nos dignificar mais, nos elevar mais, ou dar mais sentido para a vida humana do que essa experiência de ser humano, né? Para além de todas as vaidades que a gente tem, né? Os estereótipos. É muito digno isso, né? De a gente ver um ser humano se importando com outro ser humano, como o Gustavo falava, né? Se dedicando a outro ser humano. Então fica essa dica de quem não assistiu o filme, já deveria ter visto, porque a gente já deu vários spoilers até aqui, né? Enfim, brincadeira. Mas fica a dica para que não só assista o filme, mas reflita sobre esse tema na sua vida, como você falou, de uma maneira prática, né? Que possa se inspirar pelo que a filosofia também pode oferecer para que a gente possa ser um melhor ser humano, um melhor amigo, para que quando a gente precise passar por essas experiências de cara, assim, né? Mais duras, a gente esteja um pouco melhor preparado, né? Não só num sentido técnico, mas num sentido humano, né? Então é isso que eu gostaria de falar. Olha, assistam um filme e sintam um filme, porque ele é um filme bastante de sentimentos, de encontrar sentimentos também, encontrar bons sentimentos. A gente falou bastante da amizade aqui, claro. Como a Paula falou, é muito bonito ver o sentimento de amizade, o encontro de duas almas que se reconhecem, mas isso não pode ficar só na película do cinema, né? Isso é algo com proposta para ser vivido. E se talvez algum dos ouvintes aí diga assim, olha, eu acho que eu não tenho amigos. Se abra para isso. É muito importante. Se abrir para a possibilidade. Quem sabe aparece de maneira improvável, como se apresenta nesse filme. Com certeza, Gustavo. Realmente é algo muito especial. Tudo aquilo que a gente pôde aprender através dessa história. Dessa maneira, encerramos o nosso podcast. Novamente agradeço a presença dos professores voluntários, Paula Poloni e Gustavo Massim, e, claro, desejo que sejam sempre muito bem-vindos aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes. Até a próxima. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos. Para aqueles que queiram nos contatar, podem acessar o nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Sergei Prokofiev e chama-se Sinfonia número 1, quarto movimento, Finale Molto Vivace.